Que, que bom estarmos todos, irmãos e irmãs, os santos excelentes que o Senhor tem em suas igrejas no Brasil, para estarem centrados nas palavras desse ministério, palavras saudáveis e que dão saúde, e dessa maneira remir o tempo, porque os dias de fato são maus, os dias são malignos. Assim que busquemos o Senhor em suas palavras. Por que digo que os dias são malignos? De fato, Paulo disse assim em Efésios 5, os dias são maus. São maus porque há um maligno que sempre está instigando, está buscando oportunidades para danificar nosso tempo. Isso é, fazer-nos desperdiçar nosso tempo. Então, remimos o tempo. Remir o tempo significa aproveitar cada oportunidade para isso, para receber as palavras saudáveis do Senhor e as palavras que nos dão saúde. Usemos esse tempo para isso essa noite ou essa manhã. Quanto louvo o Senhor pelo seu falar atual em sua restauração. Seu falar não está escasso nesses dias. Pelo contrário, podemos dizer que sua mão tem estado com teu falar. Gostaria de compartilhar com todos alguns cristais de uma perspectiva panorâmica do livro de Jeremias. 8 pontos que gostaria de compartilhar com vocês. Esses 8 pontos estão e saem das frases relevantes do estudo Cristalização de Jeremias. Gostaria de começar dizendo que o profeta Jeremias foi levantado especificamente em um tempo muito difícil, onde passava a história do povo de Israel. Durante os 41 anos do ministério de Jeremias, Israel foi conduzido ao exílio em pelo menos 3 ocasiões. Sem dúvida, essa história negativa é uma parte importante do livro de Jeremias. Mas esse livro também tem um aspecto maravilhoso que nos revela o coração afetuoso de Deus. E esse é o primeiro ponto que quero enfatizar. O coração afetuoso de Deus é revelado em Jeremias e nos revela também o Deus justo e a sua justiça para cuidar do seu povo, inclusive em meio de suas rebeliões frequentes. E esse é o segundo ponto que quero enfatizar. De fato, os 2 pontos são 2 lados de um mesmo ponto. Vamos ler agora a primeira frase relevante desse treinamento de cristalização de Jeremias. Leia da seguinte maneira: o Senhor é o Deus afetuoso. E ao ser afetuoso, Jeremias era absolutamente um com Deus. Assim, Deus pôde usar o profeta Jeremias, um vencedor, para expressá-lo, falar por ele e representá-lo, até mesmo ao chorar. Ao chorar. Esse profeta Jeremias é conhecido por muitos cristãos como o profeta chorão. Porém, ele era um com Deus, enquanto ao coração afetuoso de Deus e sua justiça, a situação negativa no qual se encontrava o povo de Israel deixou Jeremias muito triste, por isso ele chorou muito. Mas ao mesmo tempo, Jeremias se sentia obrigado a falar a verdade com respeito à justiça de Deus para tratar com essa desobediência de Israel. É bom agora intercalar aqui o significado do nome de Jeremias. Se olhamos a nota de rodapé em Jeremias 1:10, vamos ver que o nome Jeremias, no hebraico, tem 2 significados. Por um lado, significa Jeová exalta, e pelo outro lado, significa Jeová derruba, arruína.
Então, isso nos ajuda a ver que o verdadeiro conteúdo do livro de Jeremias consiste em que Deus exalta alguns e derruba outros. Bem, vamos seguir. O ministério de Jeremias durou 41 anos, como já falamos, e durante esse período de tempo, a história do povo de Israel foi muito terrível. Jeremias era um com o Senhor, especificamente com respeito ao coração afetuoso de Deus. Tudo isso permitiu Deus usá-lo e assim dispensar seu coração afetuoso e a sua justiça ao povo de Israel por meio do falar do profeta Jeremias. E com isso, podemos ver, se quisermos ser úteis ao Senhor em circunstâncias certas, precisamos ser um com Ele. Vamos ver agora alguns versículos para seguir falando sobre esses aspectos cruciais nesse livro de Jeremias. No capítulo 1, os primeiros 3 versículos leem da seguinte maneira: Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor, nos dias de Josias, filho de Amon e rei de Judá, no 13º ano do seu reinado, e também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até ao fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda até ao 5º mês do exílio de Jerusalém. Esses versículos nos mostram ou falam que Jerusalém foi levado ao cativeiro e, de fato, um dos pontos relevantes do livro de Jeremias é o exílio e o cativeiro. Então é por isso que, de certo modo, esse livro tem um tom negativo em certas partes. Porque, por um lado, esse livro tem um tom negativo porque Deus estava manifestando a sua justiça, mas, por outro lado, é um livro muito positivo que nos mostra o coração afetuoso de Deus. Eu tenho a impressão que muitos cristãos hoje em dia estão muito contentes com o coração afetuoso de Deus, porém não estão tão contentes com a justiça de Deus, quando tem que vir e julgar as situações impróprias do seu povo. Então, Deus é a primeira pessoa desse livro, e a segunda pessoa que vemos nesse livro é Jeremias. É certo que Jeremias nos fala com respeito ao coração afetuoso de Deus e também sobre a sua justiça. Também é uma autobiografia do próprio Jeremias. E a sua autobiografia, Jeremias nos dá a conhecer a sua situação, sua pessoa e o que ele sente. E isso nos revela o coração afetuoso que ele tinha. Isso me ajuda a ver que se o Senhor está nos falando essa palavra hoje, pode ser que o Senhor precisa de muitos Jeremias com um coração afetuoso, muitos irmãos que estão liderando as igrejas com um coração afetuoso para cuidar da maneira afetuosa das igrejas, e também muitos irmãos e irmãs para o apacentar mútuo um dos outros. Claro, Jeremias não era assim em sua índole, mas ele foi cultivado por Deus por meio das circunstâncias. Porque Jeremias era absolutamente um com Deus, ele pôde ser usado por Deus para expressar Deus, para falar por Ele e também para representar Deus na terra. Devido a que Jeremias chorou muito pelos interesses de Deus, todo o tempo, então ele é chamado profeta chorão. Mas a verdade é que era o próprio Deus chorando pelo seu povo. Agora,
A terceira pessoa envolvida nesse livro é Israel. A primeira pessoa é o Senhor, a segunda pessoa é Jeremias e a terceira pessoa é Israel. O Senhor era um Deus do coração afetuoso e Jeremias também, por ser um profeta de um coração afetuoso, e era absolutamente um com Deus. Os dois eram um nesse assunto. A terceira pessoa que é mencionada nesse livro é uma pessoa feia. E essa é Israel. O povo não era um com Deus. Cada vez que Deus dizia que deveriam ir ao oeste, eles iam ao leste. Assim que era um povo obstinado, povo malvado, perverso, até mesmo teimoso. Jeremias fala também sobre as nações, que não são como Israel, mas são como os animais que não têm espírito humano. Assim que Jeremias disse que as nações não manifestam a imagem e semelhança de Deus e nem têm entendimento com respeito a Deus. Entre as nações, havia um que era líder máximo, se chamava Nabucodonosor. E, por fim, ele chegou a ser como um animal, se alimentava dos pastos. Isso nos indica que, aos olhos de Deus, todo o povo gentil são como animais. Ao ler esse livro, você parece como uma novela. Tem 4 pessoas. Número 1, Deus como uma pessoa amorosa, coração afetuoso, justa. Segunda pessoa, Jeremias, um profeta, absolutamente um com Deus, com um coração afetuoso, amoroso e justo. Terceira pessoa, Israel, uma condição lamentável. E a quarta pessoa são as nações, o que eram piores que os animais. Assim que esse livro, disse o irmão Lee, é como uma novela. Tem 4 pessoas principais que conduzem a trama da novela. Começa com Deus, segue com Jeremias, logo tem Israel, uma condição lamentável, e finalmente as nações estavam em uma condição ainda pior. Assim que, irmãos e irmãs, só em dizer isso, já temos um caminho traçado para avançar no entendimento desse livro de Jeremias. Muitos cristãos hoje no cristianismo admiram esses grandes profetas que dominaram o Antigo Testamento e até mesmo admiram os dias em que Deus os levantou. O jovem sacerdote profeta Jeremias nasceu em uma pequena aldeia, em uma tribo bem pequena, a tribo de Benjamim, e não havia nada notável no passado desse jovem Jeremias. Porém, Jeremias chegou a ser bem útil ao Senhor. Ele foi levantado por Deus exclusivamente por causa da condição tão baixa e pobre do povo de Israel. Ele nasceu sacerdote, mas Deus o chamou para ser profeta. Sem dúvida, a situação de Israel era muito baixa. Estava muito longe de Deus. Assim que Deus precisava de alguém que falasse a favor dos seus interesses. Impressiona como Jeremias era um sacerdote por nascimento, mas, além disso, ele foi chamado por Deus para ser um profeta. Isso nos indica algo. O que nos indica? Que Jeremias era uma pessoa muito próxima de Deus e que ele profetizava conforme a economia de Deus. Quando Jeremias começou a profetizar com respeito à condição do povo de Israel, surgiu nele um coração afetuoso, mas ao mesmo tempo surgiu a justiça, porque ele era um com Deus e existia a necessidade de tratar com a desobediência do povo de Israel. Oh, irmãos e irmãs,
Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós e permita que cultivemos esse mesmo coração de Jeremias para os interesses de Deus na terra hoje em sua querida restauração. Agora vou falar sobre o terceiro ponto. O terceiro ponto que quero enfatizar. E é com relação ao tema do livro de Jeremias. Qual é o tema do livro de Jeremias? Bem, apesar desse livro estar cheio de alusões ao povo de Israel, o tema é Cristo. Cristo. Sem importar quão obstinado, malvado, corrupto fosse Israel, que eram os escolhidos de Deus, finalmente fará que Cristo seja para eles a justiça do Senhor. Quem poderá acusar Israel? Ninguém, ninguém, ninguém. Nem Satanás pode acusá-los, porque Cristo chegou a ser a justiça dos escolhidos de Deus. Isso significa que Jeová chegou a ser a justiça deles. Mesmo que Israel não tivesse justiça, o Senhor chegará a ser sua justiça. E no Novo Testamento Paulo disse que a justiça se manifestou em Cristo. Que tal isso? Suponhamos. Vou dar a vocês uma ilustração. Suponhamos que eu fosse um mendigo muito pobre, não tivesse nada. Então um dia veio Deus e disse: homem pobre, pobre homem, eu te amo com um coração afetuoso, eu sou a sua riqueza. Qual é essa riqueza? Essa riqueza é Cristo. E esse Cristo é Jeová, o Senhor. Qual é a justiça dos escolhidos de Deus? Assim que o tema de Jeremias é o seguinte: Cristo chegou a ser a justiça do Senhor aos escolhidos de Deus, como centro e a circunferência deles, ao tratar com respeito a Israel e às nações. Precisamos ver isso. Não se trata só que Deus fosse afetuoso, justo, amoroso, e por outro lado Israel foi teimoso, corrupto, ao ponto que Deus teve que castigá-los, pelo qual eles sofreram muito, e Jeremias teve que vir e profetizar. Não se trata só disso. A verdadeira realidade intrínseca desse livro de Jeremias é que Deus trata com Israel e as nações para que Cristo chegue a ser seu centro. Para que Cristo chegue a ser seu centro. Então esse livro de Jeremias deve nos fascinar, que apresenta esses dois aspectos de Deus. Isso é, apresenta o coração afetuoso de Deus e, ao mesmo tempo, a justiça de Deus. Mas Deus não pode sacrificar um pelo outro. E em sua economia maravilhosa, Ele faz com que ambos vão juntos. Fazer com que Cristo seja a justiça de Israel. Isso é estupendo, maravilhoso. Não é assim, irmãos e irmãs? Sim, amém. Agora, gostaria de passar a Jeremias 2:13. E esse é o quarto ponto que quero enfatizar. Parece que já não conseguia mais esperar chegar a esse cristal monumental, esse cristal magnífico que está em Jeremias 2:13. Vou ler esse versículo. Porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Que tal esse versículo?
Esse versículo engloba um grande cristão no livro de Jeremias, que nos mostra a intenção de Deus em sua economia, qual é ser a fonte, o manancial de águas vivas para o seu povo. Grande parte da história, o Novo Testamento, está relacionado com essas grandes falhas e pecados do povo de Israel. Eles foram desobedientes a Deus todo o tempo, transgrediram as suas leis e todas as suas ações, e seu comportamento só nos mostra que estavam muito longe de Deus. Porém, em Jeremias, encontramos uma janela clara. Aleluia por essa janela, por essa abertura, enquanto a maneira que Deus avalia e interpreta as falhas do seu povo. Nesse capítulo 2 de Jeremias, Deus fala a Jeremias sobre os dois males cometidos por Israel, pelo seu povo. Quais são os piores males para Deus? Bem, a resposta a essa pergunta nos revela muito sobre o coração de Deus e sobre nosso viver diante de Deus. Quero falar outra vez que os profetas como Jeremias são como os porta-vozes que Deus usava para falar sobre a situação do seu povo e sobre o que ele desejava fazer para conduzi-los ao arrependimento e voltar para Deus. Posso dizer que esse ministério sobre o qual estamos é o profeta da era, que nos fala da parte de Deus do que está no coração de Deus para a sua restauração. Pelos últimos 36 anos, tenho vivido e agradecido ao Senhor por ter me colocado nesse ministério, em seu ministério neotestamentário. Volto a Jeremias 2:13. Aqui, esse ponto é muito monumental nesse livro. Outra vez, que revela o coração aberto de Deus para conosco. Vou ler novamente, outra vez. Porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Outra vez pergunto, como sentem sobre esse versículo? Nessa conjuntura, gostaria de ler a frase relevante número 2. A frase relevante número 2. No estudo Cristalização de Jeremias e Lamentações, disse assim: Jeremias, um livro que fala muito sobre o pecado de Israel e a ira, castigo e punição de Deus, revela que a intenção de Deus em sua economia é ser um manancial, a origem de águas vivas, a fim de dispensar-se ao seu povo escolhido para a satisfação e desfrute deles, com a meta de produzir a igreja, o complemento de Deus, como o aumento de Deus, a ampliação de Deus, a fim de ser a plenitude de Deus para sua expressão. Bem, nesse versículo, Jeremias 2:13, é muito impactante, porque nos relata a avaliação que Deus faz. Se olhamos a devastação e quão longe o povo de Deus tinha afastado de Deus, nunca vamos imaginar que Deus se referia a essa situação como cisternas rotas para descrever a condição de Israel. Mas isso é exatamente a nossa condição quando afastamos do Senhor. Não nos afastemos do Senhor. Quando o abandonamos, a fim de buscar outra coisa, não deixemos o Senhor. Não vamos buscar outra coisa
E quando não damos a Ele nosso primeiro amor, Ele precisa do nosso primeiro e melhor amor. Se não fazemos, então nos convertemos em cisternas rotas. Agora, vamos falar sobre o Senhor Jesus. O Senhor Jesus falou sobre Jeremias 2. Ele nos lembrou Jeremias 2:13 no capítulo 4 do Evangelho de João. Isso é maravilhoso. O Senhor, como sabemos, falou a uma mulher pecaminosa e sedenta. Ela havia deixado o Senhor e estava, naquele momento, cavando para si cisternas rotas que não retêm as águas. Essa é uma condição que não só aplica ao povo de Israel, essa condição lamentável, mas também é algo que todos temos experimentado em determinado momento. A condição de Israel era deplorável. Mas aqui temos uma grande revelação. Eu digo que o pensamento central do livro de Jeremias é que Deus, Ele é um Deus de amor, o seu amor imperecível, e o povo de Israel, o povo escolhido e amado de Deus, mas estava distraído, que esse povo voltasse a Ele e deixasse todos os seus ídolos, a fim de ganhar Cristo encarnado. Que o Senhor nos ilumine. Enquanto nos fala nessa mensagem, que Ele nos ilumine de quantos ídolos precisamos deixar a fim de voltar a Ele. Só Ele sabe quantos ídolos ainda temos. Vocês não creem que Jeremias 2:13 é um pensamento do Novo Testamento? O manancial de águas vivas não é por acaso um pensamento do Novo Testamento? Logo fala sobre cisternas rotas que não retêm as águas. Isso é exatamente o mesmo pensamento que o Senhor Jesus tinha em João 4,14, quando ele falou para a mulher samaritana. E ele disse em João 4,14, ele disse, a água que eu lhe der, a água que eu lhe der, se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Mas o Senhor disse isso sobre o seu povo, quando falou, 2 males cometeu o meu povo. Eu creio que quando Jeremias estava escrevendo esse versículo, ele estava chorando. Porque 2 males cometeu o meu povo. Me deixaram o manancial de águas vivas. Como se fosse próprio Deus dizendo, eu sou o manancial de águas vivas, mas vocês me deixaram a fim de cavar para si cisternas rotas que não retêm as águas. Agora mesmo, enquanto estamos ouvindo essa palavra, Senhor, Senhor, tenho cavado cisternas rotas, Senhor. Sem dúvida, isso é algo terrível. Em João 4,14, o Senhor disse a essa mulher sedenta e pecaminosa, Ele disse, mas, a água que eu lhe der, se beber da água que eu lhe der, de modo algum terá sede para sempre. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. O Senhor percebia. Ele percebeu que o motivo, a causa da condição pecaminosa dessa mulher não era simplesmente a sua desobediência. Havia algo mais que fundamentalmente estava errado e equivocado em seu interior. Da mesma maneira que sucedeu com o povo de Israel em Jeremias. Talvez isso se apresenta em nossas próprias vidas. Isso me surpreende bastante que o irmão Lee, no estudo Vida de Jeremias, fez esse paralelo entre Jeremias 2 e João 4. Outra vez,
Em Jeremias 2, o Senhor falou sobre os 2 males cometidos pelo seu povo. Deus havia mostrado muita compaixão para o seu povo, mas a nação de Israel já tinha o abandonado, não queria ter nada a ver com ele, eram incrédulos, e a sociedade, de maneira geral, encontrava em trevas. Era um caos total. Por isso que o Senhor usou Jeremias para expressar esse lamento com respeito ao seu povo escolhido. No Novo Testamento, vemos que a mulher de Samaria estava no mesmo estado, mesmo sendo uma mescla de judia e gentia, ela refletia a classe de pessoas que havia no tempo de Cristo. Ela teve 5 maridos e estava vivendo com um 6º marido, demonstrando que estava no mesmo estado, no mesmo estado das pessoas no qual Jeremias tinha lamentado séculos antes. Ela havia deixado o Senhor e cavado para si suas próprias cisternas rotas que não retêm as águas. Sem dúvida, ela não tinha nenhum desfrute do Senhor. E isso é, precisamente, de maneira precisa, o problema fundamental da humanidade. Olha a situação global de hoje. Há uma grande carência enquanto manancial de águas vivas. Qual é a promessa final que Deus queria dar para o seu povo? Não é assim, irmãos e irmãs? Todos nós temos que dizer que isso está certo. Deus deseja ser a verdadeira fonte do desfrute da graça. E quando nos afastamos do Senhor Jesus e tentamos viver a vida cristã por nós mesmos, estamos abandonando o Senhor, porque Ele é o manancial de águas vivas. Não façamos isso, irmãos e irmãs. Se tomamos nosso próprio caminho e tratamos de ser bons e tentamos viver a vida cristã por meio do nosso próprio esforço, vamos sentir que somos como cisternas rotas que não retêm as águas, que não desfrutam o Senhor. Essa é a nossa situação verdadeira quando estamos afastados do Senhor. Bem, vamos prosseguir. Vejamos agora, em outros momentos, as profecias de Jeremias eram maravilhosas, que conduziam a Cristo, a nova aliança. Agora chegamos ao capítulo 23 e capítulo 31. No capítulo 23, ele faz referência a Cristo como o renovo de Davi. E no capítulo 31 faz referência direta à nova aliança. E esse é outro cristal monumental que há em Jeremias. Cristo como o renovo de Davi e a nova aliança. E esse é o 5º ponto que quero enfatizar. Número 5. A verdade é que se não fosse por esse ministério e pelos escritos de Paulo, nunca poderia ver que essa profecia de Jeremias se aplica ao povo de Deus no Novo Testamento. A igreja, em sua totalidade. Só posso dizer, louvado e exaltado seja Cristo como o renovo de Davi. Quanto a isso, vou ler alguns versículos em Jeremias 23, 3 ao 6. Leem comigo. Jeremias 23, do 3 ao 6. Eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos. Serão fecundadas e se multiplicarão. Levantarei sobre elas pastores que as pacentem, e elas jamais temerão, nem se espantarão, nem uma delas faltará, diz o Senhor.
Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que é, reinará e agirá sabiamente, executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro. Será este o seu nome, com o que será chamado? 2 pontos. Qual o seu nome? Senhor, justiça nossa. Aleluia. Tenho que dizer amém a essa profecia tão maravilhosa. E agora aqui precisamos ver que há uma relação direta desse ponto conosco. E também é uma aplicação para nós, apresentada nesses versículos. Claramente, esses versículos se referem a Cristo. E logo há outra porção no capítulo 31. De fato, essa porção, Paulo cita essa porção no Novo Testamento em Hebreus. E essa porção está nos versículos 33 e 34. Leem comigo essa porção também. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Bem, essa porção alude, se refere à nova aliança. Qual é a nossa porção? E agora eu vou falar sobre Israel, que será também a porção do povo de Israel no futuro. Então temos que relacionar Cristo como o renovo justo no capítulo 23 com a nova aliança no capítulo 31. Então, o renovo justo é para a nova aliança, para a nova criação. E nesse momento, quero ler a primeira metade da frase relevante número 6. Frase relevante número 6. A fim de sermos um com Deus, precisamos que Cristo, como o renovo de Davi, seja nossa redenção e justificação. Isso introduz o Deus triuno em nós para ser a nossa vida, nossa lei da vida interior, nossa capacidade e nosso tudo, para dispensar a si mesmo em nós, a fim de levar a cabo a sua economia. No capítulo 23, no versículo 5, diz: levantarei Davi, o renovo justo. No tempo que foi escrita essa palavra, os descendentes de Davi já havia tornado malvados e parecia que não ia sair mais reis. Mas Jeremias profetizou. Ele profetizou o quê? Ele profetizou que chegaria o dia em que Deus levantaria o renovo justo, qual é o Cristo encarnado, que chegaria a ser filho de Davi na carne, como Paulo disse em Romanos 1, e reinaria como um rei. Quando vai suceder isso? Durante o reino milenar. Cristo agirá sabiamente em sua ressurreição e seu nome será Senhor, justiça nossa. Não se trata só sobre a justiça do Senhor, mas o Senhor chega a ser nossa justiça. Louvado seja o Senhor por isso. Ele tem muito a ver conosco. E será um conosco para chegar a ser nossa justiça. Isso é algo relacionado com o Novo Testamento. No Novo Testamento diz: imprimirei minha lei em suas partes internas e escreverei sobre seu coração. Será que é somente a lei?
Não, claro que não. Também se trata da vida divina. É como falar, colocarei a minha vida nas suas partes internas. Colocar a sua vida na sua mente, na sua parte emotiva e também na sua vontade. Essa vida traz consigo uma lei. Essa vida, de fato, é uma lei. De fato, Deus é uma lei. Essa vida é uma lei. A vida superior, que é a vida divina, e essa vida está em nosso interior. É uma lei que nos regula. A lei do Espírito da vida que Paulo fala em Romanos 8:2. Essa lei não está somente em nosso espírito, senão, além disso, está inscrita em nosso coração. Dessa maneira, Cristo chega a ser nosso Deus e chegamos a ser o seu povo. Aleluia. Agora temos duas perguntas. De que maneira Deus fez com que Cristo seja nosso tudo? Segunda pergunta. De que maneira Deus faz com que Cristo seja o centro e a circunferência de toda a raça de Israel? Outra pergunta. De que maneira Deus faz isso ao disciplinar Israel e as nações? A maneira que Deus faz com que Cristo seja tudo para os seus escolhidos é por meio da justiça, mediante a redenção e a vida divina. A vida divina implica a lei da vida. A lei da vida é a habilidade, a capacidade dessa vida. Sem realizar a redenção, levar a cabo a redenção, ele não pode chegar a ser nossa justiça. Foi necessário a redenção judicial para isso. Sem a redenção, não há base para Deus dar algo, muito menos a vida divina. A vida divina só pode ser dada a nós tendo como base a redenção de Cristo. E a redenção de Cristo é simplesmente o perdão dos nossos pecados. Já tinham percebido vocês, já tinham notado todos nós, que a totalidade do Novo Testamento, em realidade, é o desenvolvimento dessas três coisas. A totalidade dos escritos do Novo Testamento é o desenvolvimento de Cristo como nossa justiça, de Cristo como nossa redenção e de Cristo como a vida divina que é nos dada, tendo como base a redenção de Cristo por meio da justificação por parte de Deus. E nisso consiste todo o Novo Testamento. A maneira que Deus faz com que Cristo seja tudo para os seus escolhidos é desenvolvido no Novo Testamento, mesmo sendo revelada intrinsecamente no livro de Jeremias. Isso significa que em Jeremias vemos algo do Novo Testamento. Oh, não podemos duvidar que isso é algo estupendo, maravilhoso. Se lemos o Novo Testamento, vemos Cristo como nossa justiça, sua obra redentora e, por fim, Cristo como nossa vida, para sermos o aumento de Deus, qual terá sua consumação na Nova Jerusalém. Bem, tem muito do que falar, em especial enquanto ao renovo justo. Diga um pouco mais. Permita-me dizer um pouco mais. O renovo de Davi. Quem é o mesmo Cristo em sua encarnação? É Cristo em sua encarnação. Cristo, como o renovo de Davi, veio 1000 anos antes de Davi. E os judeus não o receberam, mas bem o recusaram, rejeitaram. Então, Cristo foi aos gentios e nós o recebemos e cremos nele. Louvado seja o Senhor. Então, Cristo entrou em nós, como nossa justiça, como nossa vida, como nosso suprimento de vida. Segundo a nova aliança, qual fala Jeremias, nós, crentes de Cristo, temos a primeira oportunidade de desfrutar
essa aliança. O Senhor já não lembrará dos nossos pecados. Agora temos a habilidade de conhecer Deus de uma maneira interna. Ele escreve suas leis em nossos corações e chegamos a ser o seu povo e ele chega a ser nosso Deus. Aleluia! Declaramos todos juntos. Aleluia! Essa é a bênção quádruple que desfrutaremos antes de que os judeus. Mas, depois de terminar essa era Zacarias 12, antes do Senhor voltar, uma terceira parte dos judeus que não serão massacrados pelo anticristo, eles vão reconhecer Cristo como seu Salvador. Então, a justiça de Deus também será aplicada a eles, e eles serão renovados e poderão desfrutar Cristo de maneira plena. No final da era, no fim da era, na igreja, o Senhor vai voltar aos judeus que vão crer nele e serão regenerados e vão começar a desfrutar do Senhor como manancial de águas vivas. Mas nós temos a oportunidade de desfrutar esse Cristo antes que eles. No fim, os crentes judeus e os crentes gentios entrarão juntos. Vamos entrar juntos ao reino milenar para desfrutar Cristo como manancial de águas vivas. Amém. Ao final, essa profecia se cumprirá. Essa é a profecia de Jeremias 31. Então, os crentes gentios entrarão na nação de Jerusalém. Agora eu quero voltar à segunda metade da frase relevante número 6, a segunda metade. Essa é a nova aliança, na qual podemos conhecer Deus, viver Deus e nos tornar Deus em vida e natureza, mas não na deidade, a fim de nos tornarmos sua expressão coletiva como a nova Jerusalém. E esse é o sexto cristal que quero enfatizar. Até agora, o que vimos? Vimos que o tema desse livro é Cristo, que feito justiça do Senhor aos escolhidos de Deus, mas sabemos que o Novo Testamento nos mostra sua economia eterna. Falarei um pouco sobre a economia de Deus. O que é a sua economia eterna? Consiste em fazer de Cristo tudo, a centralidade e a universalidade da sua economia eterna. Por que Cristo tem que ser tudo? É para produzir o aumento, a ampliação de Deus. Esse aumento e a ampliação de Deus é a igreja. O aumento e a ampliação de Deus, de maneira simples, é a plenitude de Deus, que expressa a Deus. Paulo fala sobre isso em Efésios. Isso tem sua consumação na Nova Jerusalém. Se olhamos a Nova Jerusalém, vemos que Cristo é o centro, que Cristo é a circunferência. A totalidade da Nova Jerusalém vai ser o aumento eterno de Deus. Vejamos isso, temos que ver isso. Na eternidade passada, Deus estava solteiro. O que quero dizer é que Deus estava só, não tinha ninguém como seu complemento, mas, porém, na eternidade futura, como nos mostra a Nova Jerusalém, Deus já não estará solteiro, mas estará com ela a Nova Jerusalém como sua esposa. Essa esposa também é o tabernáculo de Deus. E será o Deus aumentado, a totalidade do aumento de Deus, ampliado, Deus ampliado. Isso será a consumação do povo escolhido de Deus. E Cristo será a centralidade e a universalidade dessa cidade. O que é isso? Isso é a economia de Deus. E, segundo Jeremias, parece
indicar que Israel era malvado, isso provocou a ira de Deus. Por causa disso, Deus veio para disciplinar eles e castigá-los. Mas, escuta bem isso. Em realidade, a maldade e a perversidade de Israel, o que fez foi preparar o caminho para que Cristo viesse ser sua justiça. Se Israel tivesse sido justo, correto e tudo tivesse bem, como poderia Cristo chegar a ser sua justiça? Segundo esse pensamento, Paulo expressa isso, que a pecaminosidade de Israel abriu caminho para que Cristo viesse para ser a justiça deles. Por fim, Israel manifestará Cristo e essa manifestação terá uma consumação na Nova Jerusalém. Tem uma pergunta agora. E com essa pergunta, quero recapitular esse ponto da Nova Aliança. Ainda estou falando da Nova Aliança. E a pergunta é a seguinte: qual é a diferença entre os crentes e as demais pessoas? Qual é a diferença? A diferença é que temos a lei da vida interior, que nos dá a capacidade de conhecer a Deus, agir, comportar segundo o sentimento interno. Qual é a capacidade da vida e a habilidade da vida? Finalmente, Israel, como a nova criação, será igual a nós hoje, a que somos hoje, porque nessa porção, Jeremias 31, que lemos, também disse que perdoarei a iniquidade deles e jamais me lembrarei dos seus pecados. O que é isso? Isso é a nova aliança. Aleluia! Sem dúvida. Isso é uma revelação tremenda. Os irmãos Ni e Lee, Watchman Nee e Witness Lee nos ajudaram a ver que a economia de Deus consiste em fazer Cristo a universalidade e a centralidade com uma meta específica. E essa meta específica é obter a Nova Jerusalém como o aumento e a expressão eterna de Deus. Mas, como é possível que Deus seja ampliado? Em si mesmo, Deus não pode ser ampliado, mas na economia de Deus em nós, em seu povo, consiste em dispensar a si mesmo em nosso interior, até que cheguemos a ser completamente cheios de Deus, iguais a Ele em vida, natureza, em expressão e até mesmo em cor. Porque Apocalipse diz que aquele que está sentado no trono é jaspe e o muro é jaspe. Então, assim que até em cor. Dessa maneira, chegamos a ser o aumento e a ampliação de Deus. Mas o fato de sermos o aumento de Deus em sua economia, isso não significa que vamos ter a mesma posição de Deus na deidade. Não é assim. Nós jamais teremos parte na deidade de Deus. Jamais chegaremos a ser um quarto membro da Trindade. Não obstante, contudo, Deus está em nosso interior. Ele está no meu interior, como nossa vida, nossa natureza, e vamos chegar a ser sua expressão coletiva. Isso nos torna a ampliação de Deus. Assim como Eva foi a ampliação de Adão. Em Gênesis, Eva, a esposa, foi a ampliação de Adão. Cada parte de Eva era composta dessa costela que foi retirada de Adão. E isso se tornou, Eva, a ampliação de Adão.
Precisamos ver, irmãos e irmãos, precisamos ver que isso é a economia de Deus e a meta eterna de Deus. E para poder levar a cabo, é necessário que Cristo seja tudo para nós. Cristo seja nossa vida, Cristo seja nosso suprimento de vida, Cristo seja nosso tudo. Assim, então, se cumpre essa realidade. Para que se cumpra, Cristo precisa chegar a ser nossa vida, nossos atributos, nosso tudo, para que possamos ser a ampliação de Deus. Deus está se ampliando. Isso terá sua consumação na Cidade Santa, na Nova Jerusalém. Assim que a Nova Jerusalém é a esposa do Deus triuno. Está composta de todos os povo redimido de Deus através das gerações, começando com a primeira geração da humanidade e consumando com a última geração. Estamos incluídos. A Nova Jerusalém, então, é uma composição vivente de todo o povo redimido de Deus que foram saturados e cheios de Cristo, Cristo como a corporificação de Deus. Então, a Nova Jerusalém é o mesmo Deus, mesclado com todos os redimidos. Deus unido em vida, Deus mesclado em natureza e Deus incorporado em pessoa, com seu povo redimido. Oh, louvado seja o Senhor por sua economia eterna, pela meta da sua economia, inclusive a consumação da sua economia divina e eterna. Por fim, quero dizer que isso é a essência do que Jeremias profetizou durante seu ministério de 41 anos ao povo de Israel, que é o povo de Deus. O fato de que eles não receberam Cristo, isso abriu um caminho para que nós, os gentios, fôssemos enxertados na economia de Deus. Uma progressão maravilhosa que começa com a igreja e termina com a Nova Jerusalém. E no fim dessa era, essa profecia também será cumprida com o povo de Israel físico. Aleluia! Agora, gostaria, no tempo que ainda tenho, apresentar um ponto crucial contida no livro de Jeremias. Jeremias, então, peço, irmãos e irmãs, tenha em mente nesses dias, enquanto estamos lendo o livro de Jeremias, tenha isso em mente. Isso é o 7º ponto que quero enfatizar. Ponto número 7. E vou usar alguns versículos em João 5. O próprio Senhor Jesus foi quem pronunciou essas palavras. Vou usar esses versículos como uma introdução para esse ponto número 7 que quero enfatizar. O Senhor Jesus, em João 5, 39 e 40, leem comigo. Ele estava falando aos religiosos desse tempo e disse: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. As Escrituras são que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim, para terdes vida. Sem dúvida, isso é uma palavra forte. E nessa palavra forte que o Senhor dirigiu aos religiosos, inclusive, Ele está falando com nós hoje em dia. Nesses versículos há uma mensagem bem clara. Qual é a mensagem do Senhor Jesus aqui? A mensagem é que a totalidade da Bíblia, o Antigo Testamento como o Novo Testamento, nos revela Cristo, nos conduz a Cristo. Cada vez que entramos em contato com as Escrituras,
As Escrituras nos revela Cristo e nos conduz a Cristo. Por isso é tão crucial que mantemos essa visão em nosso ser cada vez que lemos a palavra de Deus, especificamente os livros do Antigo Testamento, como esse livro de Jeremias. Penso, irmãos e irmãs, é muito importante que tenhamos a perspectiva contida nesses versículos. Cada vez que entramos em contatos com a palavra de Deus, com o livro de Deus, que é a Bíblia, inclusive no Antigo Testamento, precisamos buscar a pessoa do livro para que possamos obter vida. O que queremos é vida. Se lemos a Bíblia e não buscamos Cristo, não vamos receber vida. E também precisamos ver que o desejo de Deus consiste em dispensar a si mesmo em nós, por meio da sua palavra, para chegar a ser nossa vida e nosso tudo. Em Jeremias, semearam algumas sementes, e essas sementes cresceram e desenvolveram no Novo Testamento, até que chegaram à sua consumação no último livro da revelação divina, que é Apocalipse. E por isso, gostaria de falar um pouco sobre isso. Em Apocalipse 21:3, uma voz saiu do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Ele habitará com eles, e eles serão seus povos. E Deus mesmo estará com eles, e será o seu Deus. Logo depois, no versículo 9 do Apocalipse 21, diz: E ouvi uma forte voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, ele habitará com eles, eles serão seus povos, e Deus mesmo estará com eles, e será o seu Deus. Amém. Que versículos maravilhosos. Gosto muito da Bíblia. Nesses versículos, podemos ver que tudo que foi plantado como sementes em Jeremias cresceu, desenvolveu e por fim tem sua consumação em Apocalipse. Aqui vemos a esposa de Cristo, que chega a ser a habitação eterna de Deus, tabernáculo. E esse se chama Nova Jerusalém. Com isso, digo que aparentemente o livro de Jeremias se relaciona com o pecado de Israel, a maldade de Israel e o juízo de Deus, mas realmente não se relaciona com essas coisas. A totalidade da Bíblia está escrita para a economia de Deus, para mostrar-nos como Deus deseja aumentar-se, ampliar-se, para obter a plenitude e expressar a si mesmo. Esse é o tema da totalidade da Bíblia. Como poderia ser diferente, então, no livro de Jeremias? Podem ver? O que encontramos no livro de Jeremias? Se lemos esse livro, o que vamos ver? Qual é a consumação final desse livro? A consumação final é a nova criação. A nova aliança, de maneira precisa, é para a nova criação. E como sabemos? Porque todos os livros da Bíblia, os 66 livros, em sua totalidade, se consumam na Nova Jerusalém. E a totalidade da Nova Jerusalém é a consumação da nova criação de Deus. Qual é a ampliação de Deus? Todo o livro de Jeremias se consuma na nova criação. A nova aliança é para a nova criação. Cristo, como renovo justo, é para a nova aliança, e a nova aliança para a nova criação, o qual indica pela nova aliança. Aleluia! Aleluia! O que será o milênio? O milênio será um umbral da Nova Jerusalém. E só vai durar um dia. Aos olhos de Deus, 1000 anos são como um dia. Então, por meio do milênio, vamos entrar na Nova Jerusalém, no novo céu, na nova terra e por toda a eternidade. Dessa maneira, se pode cumprir
e se cumprirá a economia eterna de Deus. Por esse motivo, se concluo esse ponto com isso, devemos ler qualquer livro da Bíblia a partir dessa perspectiva, a perspectiva da economia eterna de Deus. Bem, só tenho alguns minutos e quero tocar algo de Lamentações. Oitavo ponto. Lamentações também foi escrito por Jeremias. E nesse livro de Jeremias, ele se lamenta por causa da degradação, pobreza do povo de Israel. No estudo vida de Lamentações, se considerou Lamentações como uma continuação de Jeremias. E não posso terminar o meu compartilhar sem se referir a Lamentações 3, 22 ao 25. Lamentações 3, que fala sobre as misericórdias do Senhor. E esses versículos dizem o seguinte: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas compaixões não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Em meio dessa condição tão lamentável, há uma porção do Senhor para aqueles que o buscam. É por meio das misericórdias do Senhor, são a causa de não sermos consumidos. E as suas compaixões não têm fim. E aqui tem a compaixão e as misericórdias. A compaixão é um sentimento afetuoso interno, enquanto as misericórdias é a expressão externa que corresponde a esse sentimento. No interior é compaixão e no exterior se expressa como misericórdia. E por causa das suas misericórdias não fomos consumidos. Se Deus não tivesse esse sentimento afetuoso para conosco, já teríamos sido consumidos. Suas compaixões, seu cuidado afetuoso renovam-se cada manhã. É como o orvalho da manhã. Cada manhã o orvalho é novo. Esse é o motivo que no versículo seguinte muda do plural ao singular. Diz, a minha porção é o Senhor. É dizer algo muito pessoal. Diz a minha alma. É como se o Senhor estivesse dizendo, parece que tudo tinha terminado, mas ainda tenho esperança em Jeová, no Senhor. Esperarei nele, cuja as misericórdias e as compaixões não têm fim. Ele é minha porção e ele também é bom, não só comigo, mas com todos que esperam por ele. Sem dúvida, isso devia ser um ponto baixo, inclusive para Jeremias. Já tinha passado por vários exílios e a situação parecia estar perdida. Jerusalém tinha sido invadida, o templo destruído, todos levados ao cativeiro. Então, ponto com respeito aos interesses de Deus, Jeremias, e tudo parecia que estava perdido. Porém, em meio disso, ele parecia se encontrar um apoio naquele que era fiel e cujas compaixões não têm fim. Sem dúvida, essa é uma grande história, uma aplicação aqui para nós. Essa porção de Lamentações 3 tem que ser uma porção de muito encorajamento para nós. Aqui diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos.
Essa frase nos mostra que Jeremias, sim, se lamentava pela situação e tinha uma afinidade pela nação de Israel, mas ele se incluía aqui, ele diz, são a causa de não sermos consumidos. O Senhor poderia ter abandonado a qualquer momento, e assim seriam consumidos, terminados, mas cada vez com nós, isso vai para nós. Agora, cada vez que o cenário ao nosso redor se torna negativo, em nosso trabalho, em nossa casa, até mesmo na vida da igreja, as coisas parecem desmoronar, até mesmo em meio dessa pandemia global, parece que tudo quer desabar. Em meio de tudo isso, precisamos colocar nossa confiança em Deus, assim como fez Jeremias, sem importar com o caos, com a falta de esperança em nosso entorno. Precisamos perceber que o Senhor é nossa porção pessoal. Oh, essa palavra de Jeremias é um grande suprimento para nós. Somos crentes, cremos em Deus. Essa porção é especial para aqueles que estão passando por situações difíceis. Apesar de tudo isso, podemos dizer, Senhor, oh, Tu és minha porção para sempre. Oh, isso é maravilhoso. Bem, irmãos, verdade, e creio que acabou o meu tempo. Que tal esse Cristo que vemos em Jeremias e Lamentações? Eu reviso rapidamente. Jeremias vemos, número 1, um Deus de coração afetuoso. 2, um Deus de justiça. 3, como o único manancial de águas que pode nos satisfazer plenamente. 4, Cristo é o tema de Jeremias. Cristo que é nossa justiça. 5, Cristo como renovo justo. 6, Cristo como a nova aliança, que podemos conhecer a Deus e ser Deus em vida e natureza, mas não na deidade, e ser a expressão coletiva como a Nova Jerusalém. E 7, devemos buscar Cristo em sua palavra para obtermos vida. Se estudamos a Bíblia e não buscamos Cristo, não vamos receber vida. E número 8, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Louvado seja o Senhor. Termino com isso. Minha oração é, oro para que Cristo de Jeremias chegue a ser nossa própria experiência. Minha oração para todos nós é que o Espírito da realidade nos guie a todas as experiências e a realidade de tudo o que ouvimos. Amém.